Você já parou para pensar por que é tão difícil tomar iniciativa na vida? Você é aquela pessoa que pensa 1000 vezes antes de executar uma ação, que se considera preguiçosa, que é aquela frase de que me falta força de vontade, vive saindo da sua boca? Então esse episódio é para você. Hoje a gente vai trazer a neurobiologia por trás dessa situação de tomada de iniciativa. O que é a tomada de iniciativa? Quais partes do seu cérebro estão envolvidas nesse processo? E tem a ver com personalidade? Tem a ver com força de vontade? Tem a ver com o quê? Motivação? Disciplina puramente dita? Vamos conversar aqui hoje e vocês vão ver que tem caminhos muito mais fáceis para a gente tomar e você não é uma pessoa puramente preguiçosa e que tem falta de força de vontade, que é um fracasso na vida porque não consegue tomar iniciativa de nada. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Amanda Salles e esse aqui é o nosso podcast. Você já parou para pensar? Dei uma sumidinha, gente, mas é porque eu tava com a consultoria Boas Práticas de Funcionamento no momento do gás. Para quem não sabe, eu trabalho com consultoria de comportamento humano e a cada trimestre eu começo com novos clientes e esse primeiro mês, que foi o mês de março, mês de abril, a gente estava assim, semanalmente levando os assuntos para cada um desses clientes. Então é individual, mas começa todo trimestre, né? E aí tava muita correria e a gente tem que abrir mão de algumas coisas, já é um aprendizado, sabe? Tem que abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras. Então eu tinha clientes para atender da minha consultoria e o podcast ficou para quando desce. Então eu terminei essa maratona semanal aí com a galera e agora eu tenho espaço na agenda para poder gravar aqui para vocês, porque é todo um aparato, é todo um estudo que tem que ser feito, depois um roteiro que tem que ser feito, depois vir aqui gravar, subir vídeo. Pra quem não sabe, eu faço tudo isso sozinha, então, inclusive eu tô vendo aqui que tá aparecendo na tela a caixa de brinquedos do Django, tô super incomodada, mas não vou tirar não, tá? É os brinquedinhos dele que fica ali no saquinho de brinquedos. Mas vamos lá, retomar aqui com os episódios pra gente voltar parar pra pensar. E eu gostei muito desse assunto de tomada de iniciativa, porque é uma dor que os clientes da consultoria trazem pra mim. Mas eu não consigo tomar iniciativa na minha vida, eu não consigo fazer as coisas acontecer, eu sei o que é que tem que fazer, mas eu travo, eu tenho medo, eu tenho muita dificuldade. Então vamos descascar essa cebola e dividir isso aqui em partes para ficar didático e para você entender por que muitas vezes você falha, você não consegue agir quando tem que agir, você não consegue fazer as coisinhas da sua vida aí, tá bom? Já indo aqui para definição de o que é iniciativa de verdade, a gente começa a entender que no senso comum, por exemplo, a iniciativa é aquela pessoa que chega e faz. Aquela pessoa que bora lá, não tem medo de nada, nada trava ela, e uma pessoa que decide as coisas, não precisa que ninguém mande, ela sai na frente, é o tal do proativo, né? Mas, para biologia, é muito mais específico do que isso. Então, por definição, a iniciativa é a capacidade de gerar e executar uma ação orientada a um objetivo sem depender de um estímulo externo imediato. Então eu vou fazer aquilo ali que eu quero fazer para mim. Ou seja, você não precisa de uma ameaça, você não precisa de uma ordem ou de uma pressão. Você age porque internamente algo foi ativado. E aí a gente vai destrinchar aqui o que internamente foi ativado, como que ativa, como que melhora, como que aprimora essas coisas para que você realmente seja uma pessoa capaz de tomar iniciativa. E aí isso envolve 3 grandes dimensões que a ciência identifica. A dimensão cognitiva, que faz a gente decidir o que fazer e como fazer, envolvida aí com planejamento, priorização das tarefas. A dimensão motivacional, é lógico que a motivação ia estar aqui, que é você querer fazer aquilo, e aí vai ter a ativação do sistema de recompensa, dopaminérgico, área tegmental ventral, núcleo accumbens, dopamina e tal. E aí isso está envolvido com a antecipação do resultado disso que você quer fazer. E a dimensão executiva, que é você começar de fato, é inibir o comportamento da inércia e
e iniciar o movimento. Então olha a quantidade de coisas que tem que acontecer aí, que estão envolvidas na questão da tomada de iniciativa. Mas isso aqui é para trazer clareza para a vida de vocês. Vocês já começam a entender os movimentos que tem que acontecer e as coisas que tem que estar muito bem delimitadas para você ser uma pessoa que toma cada vez mais iniciativa das coisas da sua vida, do seu trabalho, do que quer que seja. Cada uma dessas dimensões, então, vai ter uma região cerebral associada. E aí a gente começa a entender que iniciativa não é um traço de personalidade fixo. Não é alguém que já nasceu com isso, genética, eu tenho o gene da iniciativa. Não, é fisiologia, algo que está aí dentro do nosso cérebro, várias partes interagindo como sempre, né? E a boa notícia, né? Pode ser treinado. E é isso que eu vou trazer de informações para vocês conseguirem treinar as suas tomadas de iniciativa. Mas também pode ser bloqueado. Como? Não tomando, não fazendo, ignorando, ficando aí do jeito que você tá, insatisfeito e parado, vivendo na inércia, no e se, ai meu Deus, poderia ter feito isso, tudo nessa conjugação aí verbal do poderia. Eu não sei falar se é o pretérito imperfeito do futuro. Não, em português não é comigo não, gente. Então, você não só poderia, como poderá, como vai fazer a partir dos conhecimentos que eu vou te passar aqui. Aí as regiões cerebrais envolvidas, o grande protagonista de tomada de iniciativa, de tomada de decisão, de fazer as coisas, é lógico, nosso querido córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, especialmente as porções dorso, lateral e ventromedial, que tá, né? Tô tentando mostrar aqui para vocês aonde mais ou menos que tá, mas não tem jeito de mostrar. São regiões responsáveis por planejamento, tomada de decisão, regulação do comportamento, iniciação voluntária de ações. É como se fosse o chefão, o CEO do rolê. E ele não vai trabalhar sozinho, claro, sempre vocês entendam que é uma série de regiões, tá? Mas tem algumas chaves que eu trago aqui para vocês a título de curiosidade. Então vai conversar com o núcleo accumbens, que é o centro do processamento de recompensa, né? É a área do nosso sistema motivacional. Vai conversar com a amígdala, que é a bonitona que faz a gente ficar ansioso achando que tem que correr de leão todo dia. Responsável por avaliar ameaça e risco no ambiente. E aí é nessa conversa entre essas áreas de recompensa, com essas áreas emocionais, com essa área que envolve risco, medo, que envolve incerteza, que a iniciativa vai realmente nascer ou ela vai morrer. Ali mesmo na conversa. Então, quando o córtex pré-frontal ele está ativo, ele vai ter esse diálogo saudável com essas áreas. E aí, se isso está bem alinhado entre elas, por exemplo, com o sistema de recompensa, você vai agir. Quando a amígdala grita mais alto que todo mundo, que o sistema de recompensa, que o córtex pré-frontal, você trava, porque ela está sinalizando que algo de errado não está certo. Alguma coisa aí está com problema. E aí, o X da questão é que nesse momento pode acontecer muitos vieses. Ela pode travar sem realmente ter uma ameaça para que isso aconteça. Porque ela pode travar por um medo imaginário, por pensar demais, ser ansiosa demais, ali pensar no futuro que pode dar tudo errado, que eu vou passar vergonha, que isso aqui não vai me levar para lugar nenhum. E aí ela fica gritando essas coisas e a gente não consegue tomar a iniciativa da vida. Então é simples assim e profundo assim ao mesmo tempo. Por isso que o comportamento humano é lindo, por isso que eu adoro estudar ele, por isso que cada indivíduo reage de uma forma, age de uma forma ou deixa de agir. Cada um tem seus motivos, a sua história, a sua própria complexidade. E aí a gente... eu quero que todos os episódios aqui desse canal você preste atenção no que te cabe, no que serve para você, na história que conversa com a sua e começa a implementar as coisas que fazem sentido para você no momento que você tá aí agora, entendeu? É complexo assim mesmo, mas vai pegando o fio da meada que você vai conseguir rodar essa engrenagem aí de uma forma mais adaptativa e saudável. O que eu tô fazendo aqui em todos esses episódios é trazer ferramentas, é trazer repertório para que você consiga agir em cima de todos esses assuntos que a gente sempre conversa aqui. Então, por que tanta gente não consegue tomar iniciativa? Né? Por que a maioria das pessoas
trava, para, só Maria vai com as outras, deixa a vida me levar. Tem algumas explicações para isso, algumas várias aqui que eu trouxe para vocês, do campo da psicologia, do campo da área de estudos comportamentais como um todo. E algumas delas a primeira, o cérebro ele foi feito para economizar energia, né? O nosso cérebro foi feito para fazer com que a nossa espécie se prolifere, foi feito para fazer com que a gente sobreviva. Então ele não foi feito para criar mais coisas que farão com que a gente gaste energia. Ele quer se alimentar, ele quer procriar e ele quer se proteger. Então, basicamente é isso. E ele é um cérebro muito preditivo. Então, ele está prevendo ali qual vai ser o próximo passo dentro do contexto que ele está vivendo daquele comportamento. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar para a gente entender é que ele não foi projetado para ser um cara, né, digamos assim, que toma iniciativa. Ele foi projetado para sobrevivência. E aí, nesse nosso contexto da luz, da evolução, isso significa que é para conservar energia, evitar risco e seguir padrões já conhecidos. Então, qualquer ação nova vai gerar medo, vai gerar incerteza, vai gerar uma luzinha que vai acender lá na amígdala e vai falar assim, a gente não quer mexer com isso não. A gente acha que isso aqui é arriscado, então vamos ficar do jeito que tá. E aí tem um estudo do Carl Friston, um neurocientista muito famoso dessa área, que desenvolveu a teoria do princípio de energia livre, que basicamente diz que o cérebro constantemente vai tentar minimizar as surpresas e os erros de predição. E aí ele prefere um ambiente previsível, mesmo que seja ruim, do que um ambiente incerto que pode ser potencialmente bom. E aí a gente começa a entender por que muitas pessoas ficam, por exemplo, em empregos que odeiam, não conseguem tomar a iniciativa de procurar outra coisa na vida, fica em relacionamentos disfuncionais e passa anos assim, porque é algo que me traz dor, algo que me faz mal, mas eu já conheço. É um chão que eu já tô cansado de pisar. E aí, o conhecido, né, mesmo que doloroso, ele ativa menos esse alarme da incerteza do que o desconhecido. E muita gente vai no automático, fica sem entender as coisas, e quando é fé, a vida passou 30, passou 40 anos e você tá já entrando na sua velhice, e sem entender muito bem para que rumo que isso foi, por que eu deixei chegar até aqui, por conta disso, por conta dessa previsibilidade, mesmo que de coisas ruins. Então vamos começar a tentar entender para quebrar isso daí. E aí, outro grande fator aqui, o papel do sistema dopaminérgico. A gente tem que entender, de novo, sempre lembrando, a dopamina não é o hormônio do prazer, ela não é nem um hormônio, ela é um neurotransmissor modulador de comportamentos. E dizer que ela é simplesmente o hormônio liberado na hora que a gente sente prazer é uma simplificação absurda. Ela vai trabalhar aí neuromodulando a antecipação da recompensa. Então, se a gente vislumbra aquilo que a gente quer fazer e que vai dar um resultado legal, é nessa hora que a dopamina é liberada ali no sistema de recompensa. Os estudos clássicos do Wolfram Schultz, lá dos anos 90, mostram isso, né? Que os neurônios dopaminérgicos disparam não quando a recompensa chega, mas quando o cérebro prevê que ela vai chegar. Por isso que máquina caça-níquel, esses joguinhos do tigrinho, esses joguinhos que... Ai, será que eu tenho a chance de ganhar? Esse será, essa incertezazinha de será que vai dar bom, libera muita dopamina. Por isso que rede social libera muita dopamina. O que será que vai vir no próximo Reel? Será que eu vou rir mais do que no outro? Lógico que você não está tendo a consciência de que você está deliberando isso. Fica no campo da inconsciência, mas é isso que acontece. Seu sistema de recompensa está assim, prevendo, antecipando uma recompensa que pode ser melhor que a passada, pode não ser, e aí vira esse jogo e você se vicia em algumas situações. Então é o princípio do vício, né? E aí, que é o problema? Quando uma pessoa tem um histórico, por exemplo, de tentativas que não deram resultado, a frustração repetidas vezes, de recompensas que nunca vieram, faz esse sistema de recompensa não querer entrar em contato com isso. Então a recompensa é inibir esse comportamento. E aí a sua motivação
vai lá pro pré-sal, você não tem motivação nenhuma. A iniciativa some, porque, poxa, eu já tentei tantas vezes, de tantas formas e nunca deu certo, eu sempre me estatelo. Eu vou lá, treino um mês, emagreço, no segundo mês eu engordo tudo de novo e mais um pouco, porque eu não consigo ter constância, eu não consigo manter. Você pode falar assim, eu até tenho iniciativa, mas não dura 3 dias. Por quê? Porque a estratégia tá errada. Porque muitas vezes você tá dando um passo muito maior do que a sua perna, você tá mordendo a lua achando que é queijo, e não é bem assim. A gente tem que ser muito realista e, ao mesmo tempo, muito benevolente, muito bondoso com a nossa situação atual de vida. Então, para quê? Para não ferrar com esse sistema de recompensa aí e trazer frustração. Isso chama desamparo aprendido. É um dos grandes princípios aí que a gente estuda na psicologia, na neurociência, é o tal do desamparo aprendido. Eu tentei tantas vezes e tantas vezes eu me dei mal que eu desisto. Eu aprendi a ficar desamparado, eu não quero mais saber de fazer alguma coisa. E desamparo aprendido também tem a questão, o termo da anedonia motivacional, né? É isso que acontece quando você tenta e só falha. Mas o que tem que ser feito? Olhar para trás e ver onde que falhou, por que falhou? Porque tá dando um passo maior, porque, sabe, vamos destrinchar isso, então vamos fazer essa tarefa ser mais tranquila de eu começar isso aqui, para voltar a entrar em contato com isso que já me causa uma certa trava, um certo trauma de entrar em contato com isso. Outra grande questão, inércia comportamental, que é aquele tal do viés do status quo. Alguém já ouviu falar isso? Então, tem um fenômeno da psicologia comportamental, que é esse viés do status quo, que foi descrito pelo Samuelson em 88, e ele é muito estudado desde então. O nosso cérebro tem uma tendência forte a preferir o estado atual das coisas, mesmo quando mudar seria objetivamente melhor. Eu sei que se eu fizer atividade física, se eu me alimentar melhor, se eu cuidar do meu sono, eu vou ser uma pessoa melhor, mas a minha cabeça tá tão habituada nesse mundinho aqui que eu tô, que mesmo ele sendo ruim, eu quero continuar assim. Por quê? Porque mudança implica perda. Tudo que a gente abre mão, tudo que a gente tem que fazer para mudar de comportamento, a gente vai abrir mão de coisas que a gente já está habituado. E esse nosso sistema emocional pesa a perda muito mais do que os ganhos. É o que eu tô lendo no livro Rápido e Devagar do Daniel Kahneman, né? Que ele traz aí como sistema 1 e sistema 2. O que ele chama lá de aversão à perda. Então, a dor de perder algo equivale ao dobro do prazer de ganhar algo de igual valor. Então, a gente acha muito ruim perder, essa sensação de perder. Por isso que a gente tem que melhorar, inclusive, a qualidade das nossas narrativas, a qualidade dos nossos pensamentos e não pensar em perda. Entender que é uma troca, uma substituição e que a minha recompensa futura vai ser muito maior. Mas isso, de novo, gente, é treinado, não é do dia para noite, não é com as informações desse podcast propriamente dita. Amanhã eu vou acordar e vou ser uma pessoa que bora lá. Não é assim, é treinando e isso todos os dias, incansavelmente, constantemente, em todas as áreas da sua vida. Então, quando você pensa em tomar uma iniciativa, o seu cérebro vai fazer esse cálculo automático. Nossa, e se não der certo? Eu vou perder tempo, vou perder energia, se for investimento, vou perder dinheiro, vou perder talvez respeito, credibilidade. E esse cálculo aí de vou perder isso, aquilo, outro, vai pesar mais do que o cálculo de ganhar. E aí isso pode envolver muitos vieses cognitivos de eu aprendi que investir é muito arriscado, eu sou uma pessoa muito mais conservadora, eu não quero fazer nada que vai me comprometer, sabe, aquela pessoa que cresceu naquela rigidez cognitiva, que cresceu sendo podada, que cresceu tendo desamparo aprendido na vida, nunca foi assim, instigada a realmente testar as coisas. Se não der certo aqui, eu vou por ali, por aí vai. Isso envolve um grande viés cognitivo que a gente tem aí de aprendizado de vida. Outro grande vilão dessa história de tomada de iniciativa é o estresse crônico. Porque, gente, vocês têm que entender que quando a gente tem um cérebro estressado, sobrecarregado, ele tá
córtex pré-frontal sequestrado por esse sistema. Ele não consegue deliberar, ele não consegue executar ações. Então, o nosso famoso eixo HPA, hipotálamo, hipófise e adrenal, que é ativado de forma contínua, de novo, isso é crônico. Agudo é o que a gente quer que aconteça, mas de forma crônica vai liberar o quê? O cortisol demais, de forma excessiva, de forma prolongada, e esse cortisol em excesso compromete diretamente a qualidade das sinapses do córtex pré-frontal. E é tudo que a gente menos quer. Tem estudos que mostram isso, mostrou que elevados níveis de cortisol vão enfraquecer as sinapses do córtex pré-frontal, enquanto fortalece as conexões da amígdala. Então você vai ficar muito melhor em ser uma pessoa ansiosa e estressada do que ser uma pessoa executora, racional, cognitiva. Por quê? Pela repetição. O cortisol está agindo ali, modulando esse sistema. Então, você vai ficar menos reativo, menos racional, mais impulsivo e menos capaz de planejar e iniciar as suas ações voluntárias. Então, uma pessoa com uma vida extremamente estressante, tô sempre apertado, meu financeiro tá sempre gritando, eu tô com um filho pequeno para criar, tô com um relacionamento difícil, conturbado, meu trabalho é exaustivo. Essa pessoa não vai ter esse circuito da iniciativa funcionando, ele vai estar completamente comprometido. Então, aqui você começa a entender que não é preguiça, não é falta de força de vontade, não é falta de disciplina, não é desculpa que você está inventando. A gente precisa entender isso e abordar esse tema com mais responsabilidade, com mais entendimento, com mais bondade sobre os nossos processos, sobre a vida que a gente está levando. Só assim, com esse respeito, com essa bondade, com essa compaixão sobre a nossa vida, que a gente consegue mudar alguma coisa, entende? Então você se cobra demais, se culpa demais, sendo que a sua vida está assim, um eterno apagar de incêndios. Vamos trazer clareza para esse processo, vamos trazer previsibilidade para esse processo, vamos organizar essa rotina. Vamos fazer, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te ajudar no podcast. Se você acha que precisa de uma ajuda mais específica, me procura que eu te mostro a minha consultoria de comportamento, chama consultoria BPFC, que é consultoria Boas Práticas de Funcionamento Cerebral. Vou deixar o link dela aqui, que é o link do Canva, que você vai acessar lá e tem um PDFzinho explicando o que acontece. São 3 meses de acompanhamento e o que a gente vai fazer aí, o que a gente vai trabalhar durante esses 3 meses. Vaga para ela agora é no segundo trimestre. Segundo não, né? No terceiro trimestre, que é em julho. Então a gente vai trabalhar juntos aí individualmente, eu e você, em reuniões, julho, agosto, setembro, tá bom? Vou deixar o link aqui e qualquer coisa você manda mensagem na minha caixa de e-mails, que também tá na descrição do canal. É amandasalesneuro@gmail.com. E você fala que tem interesse e a gente começa a conversar. Por quê? De novo, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter respeito, a gente tem que parar de agir por pressão, por culpa, por achando que é preguiçoso, achando que não tem força de vontade na vida. O caminho não é esse caminho aí só te machuca mais, só vai trazer mais trauma, só vai trazer mais frustração e desamparo aprendido para sua vida, tá bom? Outra grande questão é a paralisia por análise, que é quando o nosso córtex pré-frontal trabalha demais do jeito errado. Você fala assim, nossa, mas eu tento resolver tanta coisa e nada dá certo. Acontece esse excesso de análise do córtex. Ele, em vez de gerar uma ação, vai ficar nesse loop. Mas se eu fizer X, se eu fizer Y, mas aí vai acontecer Z, e Z vai dar W, e aí nunca chega nessa decisão. Essa questão está muito envolvida com uma área que eu vivo falando aqui também, que é a rede de modo padrão, do inglês DMN, que é Default Mode Network. Essa rede de modo padrão é aquela que está ativada quando nós estamos ruminando, pensando, viajando na maionese, imaginando cenários imaginários é ótimo, né? Eu costumo dizer que eu já estou na sétima temporada dessa minha viagem na maionese aqui, que é a responsável por isso, é a rede de modo padrão. Quando nós estamos ansiosos, estressados, a gente tem essa rede de modo padrão muito mais hiperativa. E aí isso fica dessa espiral e vira a tal da ruminação, que você não consegue parar de pensar nas hipóteses, nas probabilidades, nas possibilidades, só que isso fica só no campo do pensamento. Isso desgasta demais o córtex pré-frontal, que já é
Do cérebro, a área mais cara envolvida em gasto, eu fiz o símbolo do dinheiro, né? Mas envolvida em gasto energético do nosso corpo, né? O cérebro é o órgão mais caro e dentro do cérebro é o córtex pré-frontal que vai gastar mais energia desse cérebro. Então, essa rede de modo padrão, só ruminando nesse si e nas possibilidades e não sai desse campo, prejudica a qualidade da sua vida como um todo, né? Você não consegue tomar decisão, você não consegue agir. Outro grande fator, gente, é o medo. O medo do fracasso, o medo da exposição. Tem uma psicóloga, Carol Dweck, pesquisadora lá de Stanford, ela mostra na pesquisa dela de pessoas que têm um ponto de vista fixo, que tem é como se fosse um viés, né? Onde elas vão evitar situações que podem falhar, que podem associar essa falha como a identidade dela. Então, se eu tentei e não deu certo, eu sou fracassada. E aí é muita forma de se ver, de se enxergar, da história que você conta para você mesmo, que você é. Isso é muito interessante também e é muito pertinente a gente parar para pensar exatamente o que a gente está falando que a gente é, né? Porque no fim a gente é aquilo que a gente fala para os outros que a gente é, ou para si mesmo. Qual historinha sobre você tem contado? Infelizmente isso vem de infância, de parentes ali que às vezes pesam a mão nos julgamentos de uma criança, né? Nossa, você é burro demais, você é lento demais, menino. Nossa, menino preguiçoso. Nossa, deve ter algum problema na cabeça e não sei o quê. E cresceu ouvindo isso, né? O cérebro pensa, então nós é assim mesmo. Só que não, gente, tem como a gente rebobinar essa fita mental da qualidade desse pensamento que a gente tem sobre a gente e mexer nisso aí, porque não precisa ser assim. Então, esse fato, né? Você se achar dessa forma vira uma ameaça percebida na sua autoimagem e isso vai ativar o quê? A amígdala. Do mesmo jeito que uma ameaça física. Então o seu cérebro não vai diferenciar muito bem essa vergonha social que você sente de algo físico acontecendo ao seu redor. E a amígdala vai ativar e vai fazer com que você não entre em contato com essa iniciativa, com isso que você quer mudar. Então tomar iniciativa muitas vezes não tomar, né? Vira uma estratégia de proteção. Porque se eu não tento, eu não vou fracassar. Lógico. Só que isso não é bom a longo prazo. Se você é uma pessoa assim, com esse ponto de vista, com esse self fixo sobre você, de que eu não vou nem tentar porque eu não quero nem lidar com o erro disso, chega onde tá, né? Que não toma iniciativa na vida e depois não sabe por quê. Muitas vezes esse medo grande te paralisa. O medo me paralisou, eu sempre falei isso aqui, o medo me paralisou, por quase um ano para começar esse podcast. Que eu tive a ideia lá em 2024 e só tive coragem de gravar o primeiro vídeo e subir o vídeo em novembro de 2024. Olha pra você ver. E a gente já tá aqui em maio de 2026, 40 e tantos episódios aí, muitos feedbacks positivos das pessoas, com consultoria, com curso, dando palestra, por conta disso aqui. Começou com o podcast, a página no Instagram para divulgar o podcast. E hoje, olha só que delícia, que beleza. Eu não sou ninguém de renome na área, não sou, né? Nossa, você vai lá no meu Instagram, tem nem 2.000 seguidores. Mas as coisas acontecem, mesmo pra gente que é pequenininho. E isso é um grande motivador. E é com medo mesmo que a gente vai, sem saber, é um tiro no escuro. Só que a gente vai, e aí quando a gente começa, pequenininho, o que eu precisava? Eu precisava gravar um vídeo. Então eu gravei o vídeo. Depois, o que eu precisava? Aprender a subir esse vídeo no YouTube, que nem isso eu sabia. Então vamos testar aqui como é que aprende. Eu fiquei, um mês com esse vídeo gravado, parado lá, estudando como é que eu ia subir, ou com medo de subir. Depois, preciso divulgar. Fiquei morrendo de vergonha de divulgar, mas divulguei. Doeu, eu morri. Pode ser que muita gente ache que eu tô passando vergonha aqui, mas, cara, minha vida só melhorou. E eu tenho certeza que quando você começar a tomar iniciativa do que quer que seja, dei o exemplo aqui do podcast, do que quer que seja na sua vida tende a só melhorar. Vai por mim. Porque melhora a autoestima, melhora a percepção de confiança sobre si, de ser uma pessoa executora, de ser uma pessoa que tem essa capacidade de fazer a roda de girar, de fazer as coisas funcionarem. Então,
Pensa comigo, olha para sua vida agora, o que tem que estar acontecendo aí que você precisa fazer, você sabe que você tem que fazer, no fundo, que seria muito importante você mudar, mas você continua adiando. É a atividade física? É uma alimentação melhor? É a qualidade do seu sono? É o estudo? É o seu trabalho? É algum investimento? É a forma como você conversa com as pessoas? Não precisa responder para mim, responde para você, escreve no papel. Trabalha o seu córtex pré-frontal para deliberar as coisas sobre isso, que agora você entende mais ou menos o contexto fisiológico, neurofisiológico disso aí. Não é fraqueza. Muitas vezes é um sistema nervoso que está funcionando de forma muito errada, de uma forma disfuncional, de uma forma exausta, de uma forma estressada. O que que é? O que que você está pensando aí agora que pode ser um grande problema na sua vida? É isso tudo que eu falei? O que que a gente não aprendeu a reprogramar? O que que a gente não aprendeu a mexer? Porque entender isso importa muito. A solução para essa, entre aspas, falta de força de vontade é você testar, é você ir continuar mesmo assim, testando as coisas ali. Porque essa questão da força de vontade, ela não se sustenta. O que que é força de vontade? Força de vontade? Nem faz sentido a frase. Ela é finita, ela não vai funcionar sozinha, ela vai se sustentar ali por 3, 4 dias e na outra semana você já larga de mão, porque é muito custoso. A solução para esse sistema nervoso mal calibrado é intervir nesse sistema. E é isso que a gente vai trazer agora, na parte prática do rolê, de como que a gente vai tomar iniciativa, mesmo tendo uma vida muito complicada. Princípio 1. Você vai agir. Mesmo se você estiver cansado, mesmo se você não estiver motivado, né? Que é outra grande questão. As pessoas do senso comum confundem motivação com euforia, empolgação, alta energia. A motivação é um sistema muito mais complexo, é uma rede ali envolvida com outros neurotransmissores, inclusive além da dopamina, tem glutamato, tem o GABA para inibir, um rolê que acontece. Então, é um sistema que precisa ser alimentado, mas se você já está naquele nível de que muito frustrado, nada dá certo, você vai ter que agir antes desse sistema ser ligado, né, entre aspas, novamente de uma forma adaptativa. Então você não vai esperar sentir vontade para agir. Você vai começar a agir, só que aí que está o pulo do gato, devagarzinho. Você vai dar o próximo passo. Depois o próximo passo. Para isso, tem até um episódio que eu falo, se demorar menos que 2 minutos, faça na hora. Ele é muito interessante também para vocês entenderem isso. Se for uma coisinha pequenininha, qual que é o menor passo que eu tenho que dar agora para alcançar a fulano que eu quero ser dali um mês? E aí você vai destrinchando isso. Porque a gente vai usar a parte do sistema motor suplementar, que são regiões do córtex envolvidas na preparação para o movimento. É realmente, gente, se movimentar. Então, se você... essa parte, ela se ativa antes mesmo da nossa consciência decidir agir. Então, quando você começa uma ação, mesmo que pequenininha, esse sistema de dopaminérgico já vai responder com o progresso disso. Então, a ação vai alimentar o seu sistema motivacional nesse começo aí que você está completamente perdido, que você está completamente frustrado e ansioso e estressado. Então, o efeito do progresso. Isso foi estudado pela Teresa Amabile e pelo Steven Kramer em estudos sobre produtividade. Então, você vai fazer o quê? Pequenos avanços consistentes que vão ativar o seu sistema de recompensa mais eficientemente do que grandes conquistas esporádicas. A gente não quer intensidade aqui. Nesse momento, a gente quer constância, a gente quer um passinho de formiguinha, um negocinho aqui que eu vou fazer para startar essa máquina, para pegar esse meu sistema motor e fazer o negócio acontecer e aí alimentar o meu sistema dopaminérgico e aí a minha motivação de volta a responder, volta a me trazer o gás que eu preciso para continuar, para retomar isso aqui. O princípio aqui vai agir primeiro e vai sentir depois. Você não espera você estar pronto, você não espera ter certeza, você vai começar pelo menor passo possível. Não tem como dar errado se é um passinho desse tamanhozinho aqui, entendeu? Vai dar certo, vai devagarzinho.
Vai sim, só vai, entendeu? Só vai. Pensa muito não, só vai, só executa, só se move, só age. Como diz minha avó, age com a vida. Outro princípio 2, reduz o custo de entrada da ação. Como que é isso? Nosso cérebro evita esforço e evita incerteza. Então a estratégia aqui é a gente reduzir ao máximo o custo percebido de começar alguma coisa. Você vai dar uma enganada nele aí. Tem o estudo do Fogg, que é um pesquisador de comportamento lá da Stanford também, ele desenvolveu o conceito de comportamentos mínimos viáveis. Eu adoro esse termo. Qual que é o seu mínimo viável? Eu trabalho muito isso na consultoria com a galera. Então, são ações tão pequenas que o seu cérebro não vai ter nem argumento para não fazer. O que é o meu mínimo viável na higiene do sono, na qualidade do meu sono? O que é o meu mínimo viável aqui na alimentação? É um trato que você faz com você mesmo. O que é meu mínimo viável na atividade física? E aí você vai começar a criar o hábito de fazer essas coisas porque é o seu mínimo viável, é só um pouquinho. É um negocinho assim facinho. Então você quer criar o hábito de escrever? Abra o documento, abra o Word, abra a agenda, pega a caneta, só isso. Você quer começar a se exercitar? Vai vestir a roupa de academia, só isso. Aí depois disso, só ir pro carro. E depois disso, só ir lá pra academia, entendeu? Você vai pensando assim, é só isso, agora é só isso. Depois é só mais outra coisinha. E depois, só mais outra coisinha. Vamos quebrar esse negócio de custo, que o seu cérebro vai achar um grande gasto de energia. E aí, o que acontece? Você tá ativando o circuito motor sem acionar os alarmes de que isso vai custar muita energia. E é aí, uma vez que esse comportamento começa, a inércia neurobiológica muda de lado. Ou seja, agora é mais fácil você continuar do que parar, entendeu? Ai, mas eu já vesti a roupa, então agora eu vou. Ah, mas eu já comecei a me alimentar bem hoje, eu não vou ferrar com a dieta aqui agora, com esse docinho. Ah, mas eu comecei a escrever um parágrafo aqui, vou escrever mais um. Depois eu reviso. Comecei a estudar esse assunto, vou estudar outro, entendeu? É esse o rolê do negócio. Princípio 3. Trabalhe com seu córtex pré-frontal e não contra ele. Ele é a nossa melhor ferramenta, mas ele precisa de algumas condições mínimas. É o mínimo viável da condição do córtex pré-frontal para ele trabalhar de uma forma que seja saudável, de uma forma que tenha qualidade. Quais são, gente? Eu vou falar o primeiro aqui. Quem já escuta esse podcast há mais tempo, quem me conhece, quem me vê nas redes sociais, os meus clientes de consultoria vão saber qual que é o primeiro de cara. Sono. Foi o primeiro episódio desse podcast. É o primeiro POP, né? Procedimento operacional padrão que eu abordo na consultoria. Se alguém me parar na rua e falar assim, o que eu tenho que fazer para mudar meu hábito de vida, para melhorar minha vida? Sono. Sono, a gente tem que ter qualidade no nosso sono. E muitas pessoas acham que dorme bem, mas não fazem ideia da arquitetura desse sono, do que tem que acontecer para esse sono ser de qualidade. Não é simplesmente fechar o olho e dormir, não é tomar medicação. Medicação, muito pelo contrário, ela atrapalha completamente a arquitetura do sono. Ela te dopa, mas você não faz os processos que tem que fazer. Mas isso você vai ver lá no episódio 1, tá? O episódio 1, mais de 1 hora falando sobre sono. Só para vocês terem a noção da importância disso. Então, a privação de sono, ela compromete drasticamente o nosso córtex pré-frontal. Tem o Matthew Walker, que é do livro Por que Nós Dormimos. Maravilhoso esse livro, já li ele, recomendo para todo mundo. Ele mostrou nos estudos dele que uma única noite mal dormida reduz até 60% a atividade das regiões frontais associadas a planejamento, a controle inibitório, que é o autocontrole, que é você conseguir dizer não para as coisas que você não quer fazer e você conseguir executar aquelas que você tem que fazer. Então, se você quer ser uma pessoa que toma mais iniciativa na vida, dormir bem é o pré-requisito. É assim, além de ser a necessidade biológica da gente, todo mundo deveria ter que dormir bem. Mas para você que quer mudar comportamento humano, é o pré-requisito. É o mínimo viável para mudança de comportamento. Outro grande X da questão, a qualidade da sua alimentação. Você está só comendo, ingerindo caloria, ou você está se nutrindo
como que tá a distribuição disso aí, desses macronutrientes, dessas vitaminas, desses minerais. A própria glicose, né, que vem do açúcar, nosso córtex pré-frontal é muito caro, ele é metabolicamente caro, ele consome desproporcionalmente muito mais energia do que as outras regiões do cérebro. Então, isso explica muito, porque no fim do dia você tem aquela fadiga de decisão, você não consegue mais inibir comportamentos que você não quer, então por isso que é no fim do dia que você vai falhar na dieta, é no fim do dia que se você deixou para treinar à noite, no fim do dia que você trabalhou o dia inteiro, você não vai treinar porque você não consegue decidir ir, porque o córtex está exausto. Depois de muitas escolhas, ele performa muito pior. Então, proteja a sua energia cognitiva para as decisões que importam. Tenha uma boa alimentação, uma boa nutrição distribuída ao longo do dia. Tem as refeições específicas ali para antes do treino, eu vou comer algo que seja uma fonte de carboidrato rápida, e trabalhe essas estratégias relacionadas à alimentação também. E tem episódio aqui falando sobre isso também, lá no comecinho, esqueci o nome e o número dele. Outra grande questão é regular o seu cortisol, né? Como vimos, o cortisol alto vai comprometer a qualidade das sinapses do nosso córtex pré-frontal. E aí a gente tem que trabalhar práticas que vão regular esse cortisol alto, que já está alto aí há anos, de forma crônica. Então a gente tem que regular o eixo HPA com o quê? Respiração diafragmática, por exemplo, que vai ativar o nervo vago, que vai trazer... só de falar já muda até o tom de voz, que vai trazer segurança para esse cérebro, vai ativar a parte do sistema nervoso autônomo parasimpático, vai liberar neurotransmissores relacionados a bem-estar e com isso vai baixar o cortisol. Exercício físico também faz isso, né, por vários outros mecanismos, que tem episódio sobre isso também. Contato social com pessoas que você gosta, então tá junto de quem você gosta, regula o seu cortisol. Exposição à natureza, então vai fazer uma caminhada ao ar livre, vai passear com seu cachorro ao ar livre, vai ler um livro no bosque, no parque, no jardim botânico, seja lá onde for. Se expõe à natureza diretamente, vai melhorar essas capacidades de tomada de iniciativa porque vai abaixar o seu cortisol. E aí o princípio número 4, use a antecipação de recompensa a seu favor. Você pode começar a fazer um esquema que a gente chama de visualização prospectiva. Isso foi estudo feito pela Gabriele Oitin. A gente fica lendo essas coisas e aí quando a gente vai falar o nome da pessoa a gente sabe como é que fala, né? Mas é esse nome aí mesmo. Ela desenvolveu um método que chama WOOP, que vem do inglês, né? Wish, Outcome, Obstacle e Plan. E aí eu traduzi aqui para vocês esse método dela. Em português vai ficar completamente desproporcional, vai se chamar DROP. DROP, porque vai ser desejo, resultado, obstáculo e plano. Então é uma estratégia mental baseada em ciência, desenvolvida pela doutora Gabriele, para ajudar você a alcançar metas e mudar hábitos. Então ela vai combinar pensamento positivo com planejamento realista, porque só pensar positivo é muita utopia, né? Você concorda comigo? Não vai resolver. Você tem que agir depois disso, você tem que ter um plano. E aí é exatamente isso aqui. O desejo, você vai identificar um objetivo que seja desafiador, mas que seja possível de realizar em um período específico. O resultado, você vai imaginar qual seria o melhor resultado de realizar esse seu desejo. Como você se sentiria, qual seria o principal benefício de você fazer isso que você deseja. E aí você vai imaginar também o obstáculo, você vai identificar o que te impede de chegar lá. E o foco aqui deve ser um obstáculo interno. É o meu tipo de pensamento, é uma emoção, é um comportamento, um hábito. E aí você parte para o plano, vai criar um plano de se então. É assim, se o obstáculo surgir, o que você vai fará? Vai fará. O que você fará? O que você vai fazer? A fórmula é, se isso acontecer, então eu vou fazer aquilo, outro. Assim, exemplo prático disso, eu quero estudar inglês por 30 minutos por dia. Qual que é o obstáculo? Qual que é o resultado, né? Primeiro, vou sentir confiante, vou me sentir progredindo, vou ter mais autoconfiança e vou progredir no inglês, que eu paguei caro naquele curso. Obstáculo.
à noite eu sinto preguiça, que é a hora que eu tenho para estudar, e eu vou preferir assistir Netflix. Então eu vou ter um plano. Se eu sentir preguiça de começar, então eu vou só abrir o livro e ler apenas uma página para pegar no ritmo. E depois eu vou para a próxima. Ou vou só abrir a plataforma e assistir uma aula focada para pegar no ritmo. E aí eu vou para a próxima. E por aí vai. É um negocinho, um gapzinho para você usar na sua vida. Parece besta, mas tem um resultado sensacional. É assim, é barganhando o tempo inteiro. Então esse jogo dela, esse método dela, vai combinar a visualização positiva com uma antecipação dos obstáculos. E aí você planeja isso. Esse contraste vai manter o seu sistema motivacional ativo e realista, porque só ficar pensando positivo não vai te tirar de onde você está. Princípio 5, identidade. E essa aqui é uma que eu ando batendo muito na tecla. Gente, a gente tem uma mania de falar muito mal da gente mesmo. E aí, o James Clear dos Hábitos Atômicos, que é outro livro maravilhoso que eu li e indico para todo mundo. Inclusive, tem uma cliente minha da consultoria que está lendo ele. Ele popularizou uma ideia que tem uma base muito sólida na psicologia da identidade, que é mudanças de comportamentos duradouras. Elas partem de uma mudança de identidade e não de metas. Então aquele negócio de botar meta, fazer desafio sabe, isso não se sustenta, porque no fim você vai mudar o seu estilo de vida. E mudar o seu estilo de vida significa mudar a sua identidade. Você não é mais a mesma pessoa, obviamente que não. Então, em vez de responder, dizer para si, eu vou tentar ser mais proativa, o que você tem que falar é, eu sou uma pessoa que age. É trazer esse tipo de coisa para a sua identidade, de quem você é, e não de quem você está tentando, não do que você está tentando. E aí, essa pequena ação, essas pequenas frases, esses pequenos pensamentos vão reforçar essa sua nova identidade que você quer construir, porque isso vai facilitar a sua próxima ação, entendeu? Do ponto de vista da neurociência, isso faz sentido porque a identidade vai envolver córtex pré-frontal medial, cingulado anterior, que são regiões associadas com a sua autopercepção e a narrativa de si mesmo. Então, quando a sua autoimagem inclui eu sou alguém que toma iniciativa, o custo percebido de agir vai diminuir, porque você é assim. Então, a ação, ela está em coerência com aquilo que você acredita ser, já faz parte do seu ser, entendeu? Princípio 6, ambiente como arquitetura de comportamento. A gente tem que cuidar do nosso ambiente, tem palestra sobre isso, que eu postei aqui também. Eu vou nas empresas falar sobre a importância do ambiente, porque o nosso ambiente vai moldar os nossos comportamentos muito mais do que a nossa força de vontade, né? Detesto essa palavra. Então, a gente trabalha com o que a gente chama de arquitetura de escolha. Isso também tem estudo sobre isso. Então, você vai criar gatilhos no seu ambiente para que aquele comportamento, aquele hábito se torne automático via aprendizado por condicionamento. Então, toda vez que eu vejo a minha roupa de treinar, eu vou lá, visto ela e treino. Toda vez que eu vejo o livro aqui, eu vou ler 5 páginas. Toda vez que eu tenho uma comida nutritiva em casa, é ela que eu vou comer, não vou pedir da rua. Então, você vai condicionar o seu comportamento a essas coisas. Isso vai envolver áreas do estriado ventral e o cerebelo, que está operando ali abaixo da sua consciência, de você tomar consciência disso ou não. Você vai deixar essas coisas no seu ambiente de uma forma estratégica para ser um gatilho. Então, se você quer tomar mais iniciativa em determinada área da sua vida, você vai organizar isso. Você vai organizar o seu ambiente para que essa ação seja muito mais fácil de fazer. E aí, se tiver obstáculo, você vai remover. O que é obstáculo na dieta? É ter comida porcaria em casa, é ter a notificação do iFood ligada te mostrando o cupom de desconto, é seguir página que mostra comida gostosa o tempo inteiro. E aí você vai tirar esses obstáculos e vai colocar estímulos benéficos na sua vida. E aí, jogar o game com o seu cérebro. Princípio 7, o papel do outro, corregulação e responsabilização. Não sei se vocês sabem, eu terminei a minha especialização em neurociência do comportamento e agora eu estou no meio da minha especialização em neurociência afetiva. Então a gente estuda muito essa questão da corregulação, que é o quê? A gente entende que somos animais sociais, a gente é um animal extremamente social, por isso que a gente criou essa sociedade. E aí, então, nosso sistema nervoso humano, ele vai se corregular com outros sistemas nervosos. Então, pessoas estratégicas na sua vida para te ajudar nesse processo. E aí pode ser
o seu par, pode ser um amigo que você tem para dividir essas situações, sua família. O suporte, sabe, emocional disso pode ser, no meu caso, no papel de consultora com os meus clientes, eu sou essa pessoa para eles, pode ser também. Então, ter alguém que sabe o que você está tentando fazer, um amigo, mentor, uma comunidade, vai ativar esse seu sistema relacionado ao social, que tem um peso muito grande no comportamento, né? Então, tem muitos estudos que mostram que quando a gente expõe as nossas metas, a gente se compromete publicamente com as pessoas, e isso aumenta o engajamento, vai aumentar a taxa de adesão e a conclusão do negócio. Então, tem uma clientinha queridinha que manda para mim, ela fazendo as coisas da dieta dela, ela indo fazer os exercícios dela. Eu falei, pode mandar, conversa comigo. Se você precisa de um outro ser humano te trazendo esse retorno de que, cara, você tá indo muito bem. Eu brinco pra ela, a mãe tá voando, você tá indo muito bem, parabéns. É necessário, gente. A gente vai ignorar essa parte da nossa biologia. Então, por isso que a rede social funciona tanto, postar lá nos stories, receber like, comentário. É isso, é exatamente isso aqui. Agora, quando você tem uma pessoa que vai te trazer o pé no chão do rolê, quando tá errado, vai te falar que tá errado, quando tá certo, vai realmente caminhar com você, isso é muito mais duradouro e muito mais bem-vindo, né? Porque esse contato social seguro vai regular o nosso sistema nervoso, vai reduzir cortisol, vai melhorar a função do córtex pré-frontal. A conexão humana, ela é literalmente um recurso nosso para tomada de iniciativa. A gente precisa dessa validação. Não adianta fingir que não, a gente gosta disso, porque faz parte do nosso sistema social. E aí você vai falar assim para mim, nossa, mas eu tenho uma vida extremamente complicada, eu tô passando por muitos problemas, eu tô com um filho pequeno que vive doente, tô com a conta no vermelho, relacionamento desgastante, a saúde tá no pré-sal, mas é lógico, né? Com trabalho que me suga. Para essas pessoas, muito do que foi dito aqui pode parecer lindo na teoria. Você tá assim o tempo todo. Nossa senhora, tô ouvindo essa menina tem 50 minutos de vídeo e aí, né? Não vai mudar nada na minha vida. Vai, vem cá comigo que para você a gente vai começar do básico, do básico, do básico. Que é inclusive o que eu falo na consultoria. E aí, gente, eu falo isso com muita responsabilidade mesmo. Não tem fórmula mágica. Não é o que eu falo na minha consultoria que vai fazer as coisas acontecerem, não. O que eu trago lá é por onde você vai começar. Para essas pessoas que estão com os recursos cognitivos extremamente limitados por conta de estresse, por conta de tudo isso que eu falei, do cortisol alto, da vida completamente desbalanceada, não dorme direito, não come direito, é o básico do básico do básico. Porque quando a gente tem esses recursos cognitivos limitados, tem estudo que mostra, né, que quando você está sobrecarregado, sua capacidade de autorregulação vai cair, obviamente. Então você não está exagerando quando você fala que está exausto, que você não aguenta mais. Eu te entendo, cara, não é exagero da sua parte, seu cérebro realmente está assim. Então, para quem vive essa realidade, as recomendações é o básico do básico do básico. Você nunca vai começar com desafio, com meta, sai desses desafios aí de 21 dias, pelo amor de Deus, começa com o básico, grandes mudanças, mudar muita coisa na rotina de uma vez, não faz bem pro seu sistema nervoso, não faz bem. O cérebro já está estressado, ele não vai processar isso, ele vai processar o mínimo viável, o menor passo seguinte. Então, o que eu posso fazer aqui hoje, aqui agora, que vai demorar 2 minutos para arrumar essa bagunça que está na minha vida, na minha casa, nas minhas coisas, para eu começar a me movimentar, para eu fazer as coisas que eu quero. Outra coisa, tenha um bolso de energia. Mesmo que seja 10 minutos por dia, é o seu momento que você vai fazer as coisas, você vai se mover, você vai organizar sua casa, 10 minutinhos ali, você vai ir lavar as vasilhas que estão fedendo na pia, você vai pegar as roupas e guardar, você vai fazer um movimento ali, dar uma alongada que já vai ajudar a diminuir o cortisol por si só, você vai fazer alguma coisa por você. 10 minutinhos, esse bolso de energia que você vai ter para quê? Para gerar realmente essa energia na sua vida. Outra, escolha uma coisa básica de cada vez. Então, o básico ali no sono, o que eu vou melhorar? Vou diminuir tela à noite. Eu vou diminuir o café. Parar não, vou diminuir. Antes eu tomava até 5 da tarde, agora eu vou tomar até 3. É pouquinho, é só um pouquinho ali.
entendeu? Então eu vou fazer uma caminhadinha aqui dentro do meu condomínio aqui, ou lá na praça. Então eu vou diminuir meia hora do celular por dia. Escolha alguma coisinha pequenininha e para de se comparar, porque, gente, a vida de cada um é a vida de cada um. Você não vai se comparar com quem não tem a sua vida. Então você não pode se comparar com mais ninguém. A gente é extremamente social, a gente está observando o meio, o que as pessoas estão fazendo, estão dando certo. Ok, observa e pega aquilo que te cabe. Aqui nesse episódio, na minha vida que eu compartilho nos stories, para de se comparar com as outras pessoas. Você só pode se comparar com você mesmo do passado. Então, ponto de partida importa, a sua trajetória importa. Você não precisa chegar onde os outros chegaram, você precisa chegar onde você precisa chegar. E a partir de onde você está. Então não tem nem como, é descabido você se comparar os seus resultados com das outras pessoas, entendeu? Se compara só com você do passado. Então, tipo assim, a Amanda do passado fazia isso, que a Amanda de hoje não faz. E é isso, é eu comigo mesma do passado e pronto, acabou. E por fim, cuida do seu sistema nervoso antes de exigir performance. Primeiro que a gente não quer performance. Performance pra quê? A gente quer cuidar da nossa vida e melhorar as nossas coisinhas. Depois a gente vai pensar em aprimorar isso. A gente quer tomar a iniciativa. A gente quer começar o rolê. E aí você já começa exigindo performance? Você já começa correndo 5 km, querendo correr ele em 23 minutos? Da onde, cara? Pelo amor de Deus. Pra quê? Pra quê? Se eu continuar correndo 5 km toda semana, nos 30 minutos que eu faço de média, pro resto da minha vida eu tô feliz. Eu não quero mais performance. Eu quero estar bem, eu quero ter um sistema nervoso bem, eu quero ter um corpo funcional, eu quero ter mobilidade na minha vida, eu quero envelhecer bem, eu quero viver bem, eu quero curtir o meu processo. Então é nesse tipo de qualidade de pensamento que a gente tem que mudar também, entendeu? Cuida do seu sistema nervoso. Você não vai tirar a força de um sistema nervoso exausto. Cuida do seu sono, do básico dele, do básico da sua alimentação, do básico do seu movimento corporal. Tem algum momento de silêncio, de cuidar da sua respiração. Essas coisas que têm que ser avaliadas e muito bem cuidadas na sua vida. Então vocês entenderam, gente? Ficou grande o episódio de hoje. Muito obrigada se você está aqui comigo até agora. Se você está aqui comigo, coloca aí no comentário, se você está aqui ouvindo esse trem até agora. Assim, vamos cuidar do básico, para eu ver que você está aqui. Vamos cuidar do básico. Vamos cuidar do básico. E aí a gente já vai para o fechamento, porque a gente entendeu muita coisa hoje. Assim, é para vocês saírem daqui com o cérebro fritando. Tipo, nossa, cara, é isso mesmo. Mas a gente tem que entender, né, só para sintetizar mesmo. A iniciativa não é dom, não é personalidade, não é essas coisas aí que prega, disciplina, não é. Ela é um processo neurofisiológico que pode ser favorecido ou pode ser bloqueado por fatores que a gente pode compreender e mudar a partir de então, e influenciar e modular isso aí. Então seu cérebro vai sempre ter um argumento para você não agir. Sempre. Mas entender e quebrar essa bolinha da inércia já vai fazer você conseguir agir mesmo não querendo. Então, ele é muito bom nisso. E aí, o que vai diferenciar quem age de quem não age? Não é não ter medo, não ter dúvida, não ter dificuldade. É a capacidade de agir apesar de. Apesar de eu estar estressada, irritada, cansada, eu vou fazer um negocinho aqui porque é por mim. E é por isso que eu vou fazer. Pequenininho, o próximo passo, próximo passo. Então, fica aí o questionamento, né? A pergunta que abre o episódio. E a pergunta que eu vou encerrar esse episódio é: você já parou para pensar, então, qual área da sua vida que você está esperando a situação perfeita para agir? E o que seria esse menor passo possível que você já poderia dar ainda hoje por você? Você já parou para pensar? Agora você já tem combustível para isso com esse episódio de hoje. E aí você vai começar a querer agir. Gente, muito obrigada. Deixa aqui seu like, seu comentário, curta, comenta, compartilha. O canal tá assim com teia de aranha, né? Mas a gente tá aqui, a gente continua aqui, a gente vai tentar e a gente vai seguir. E me procura lá no Instagram, @AmandaSalesNeuro. Me segue lá também, que lá eu compartilho o dia a dia, as questões, enfim. Muito obrigada mesmo para você que chegou até aqui nesse episódio. E até uma próxima oportunidade.